Bom, vamos olhar 4 casas em estrutura metálica e como que foi feita a infraestrutura nelas? A casa número 1 é essa aqui. Eu trouxe ela numa live sobre estilo industrial, tá? Quando a gente fala em estilo industrial, a gente já se prepara para uma infraestrutura aparente. Essa casa está no terreno em declive, então se você está fazendo um projeto para um terreno em declive, ela é uma boa, uma ótima referência. Ela tem uma laje plana. Atenção aqui, por que é importante na infraestrutura a gente entender se é uma laje plana? Eu não posso passar nenhuma infraestrutura ali em cima. A solução que eu dei lá para Rio Negro, que é passar a infra por cima da laje, porque vai vir telha cobrindo, aqui não pode, porque ia ficar uma chachichada aí, entendeu? Uma nhaca. Então aqui a gente tem que pensar de outra forma. Então tubulações não passarão por cima da laje porque ela está aparente. A estrutura metálica aqui também está aparente. Então se eu quiser passar na frente da estrutura metálica um tubo, eu vou ficar enxergando esse tubo. Quero isso? Não sei. Você vai ter que pensar no teu projeto. O acabamento da estrutura aqui, só para você saber, é uma estrutura pintada em preto. A iluminação da casa foi feita com esses rasgos verticais, né? Rasgos de luz. E ela tem beiral em alguns lugares, na fachada frontal e dos fundos. Inclusive, quando tem beiral, se lembra de detalhar a iluminação nesse beiral, né? Tem que chegar lá ao tubo de alguma forma também. Vou mostrar aqui uma casa que não tem. E aí aquela casa que é linda na revista e na vida real o cliente vai pedir, você não vai saber como resolver. Essa é a fachada dessa casa, a fachada principal. Repare como a gente tem cimento queimado nas paredes, no piso. A gente tem uma pequena platibanda, ó. Tá vendo que aqui eles fizeram uma platibanda? Importantíssimo para a impermeabilização funcionar e não ficar babada a tua platibanda. Eu falo disso numa live inteirinha sobre terraços. Procura aí que você vai gostar dessa live. É antiga, mas vale a pena. Essa porta dessa casa é uma porta em 2 folhas. Continua nessa linguagem de rasgos para iluminação. O acesso é em nível, mesmo sendo um terreno em declive. E repare, temos arandelas nessa parede, temos uma arandela. E aqui, uma outra coisa que eu não sei o que é, mas é infra. Ambas têm suas tubulações embutidas. Não estamos vendo essa tubulação. Então aqui, a tubulação está embutida. Veio de cima? Não. Te garanto que não. Por quê? Porque você não estaria vendo aqui. Ela veio de onde? De baixo ou do lado. De cima não veio. Olha aí, ó. Dentro da casa, as vigas metálicas em destaque, a laje em cima, uma laje em concreto e a infraestrutura aparente. Mais do que aparente aqui, senhor projetista, ela está o quê? Em destaque. Você gosta desse tipo de solução? A gente está fazendo um projeto para Maragogi, onde os clientes gostam desse tipo de solução. E a gente está propondo isso, em infraestrutura aparente. Essa infraestrutura aparente funciona também muito bem com painéis de madeira, se você quiser fazer divisórias dentro de casa, tá? Olha essa vista da casa, claro, eu sempre trago outras questões aqui do projeto arquitetônico. A iluminação com esses rasgos ou com a porta, toda a iluminação que ela tem, natural, vai do piso até a viga. Então não tem verga, nem contraverga, nem nada disso. Repare que a tubulação entra dentro da parede. Então, na laje... Desculpa, tá? Na laje, a tubulação fica aparente e em destaque. Esses tubos galvanizados aí. Na parede, eles não quiseram ter a mesma linguagem, eles embutiram. O que é legal? Quando você embute, você pode substituir esses tubos aí por eletroduto... aquele amarelinho, sabe? E que é muito... que é o eletroduto... Esqueci o termo agora. Tava falando agora. Tudo bem. Você sabe, né? O amarelinho. E ele é muito mais barato. É isso que eu ia falar. Quê? Eletroduto corrugado. Exatamente, Osmar. Essa palavrinha que tinha fugido da minha cabeça. Aqui a gente vê de novo a infraestrutura aparente. No forro, né? Não no forro, mas nessa laje, porque essa casa não tem forro. Mas na parte da parede, embute. Então, ó, embutiu aqui para descer na arandela. O projetista, presta atenção aqui, o projetista de elétrica, ele vai dividir a casa em circuitos. É importante você entender o caminho do circuito. Não adianta eu ter uma parede ali que, se ligando às luminárias, se ali não está passando o mesmo circuito, entendeu? Então, ó, por exemplo, aqui, se ele vai usar
Vamos ver se eu consigo me fazer entender. Se ele vai usar esse eletroduto aqui, ó, para ir com a fiação dessa arandela aqui e desse interruptor, eles têm que meio que estar no mesmo circuito para o negócio funcionar. Se ele começar a passar muito fiozinho aqui dentro, não vai dar certo. Então essa é uma conversa que talvez depois do projeto elétrico lançado, se você tiver dúvida, vale a pena você marcar uma reunião com o projetista de elétrica, tá? Senhor arquiteto, senhor projetista do projeto arquitetônico. Eu sempre tenho com o pessoal da elétrica e hidráulica. Paredes aqui em quê? Alvenaria. Então, na aula passada que a gente falou de material de parede, aqui uma casa que é um exemplo de parede em alvenaria. O piso, cimento queimado. Bancada, cimento queimado. Esses tubos são galvanizados, tá? Dessa infra que a gente está enxergando. Essa portinha aqui é uma porta camarão que dá acesso à área do banheiro. Piso em cimento queimado. Olha o brilho da estrutura, ó, estão vendo? Que é uma estrutura brilhante. Isso é importante na hora de você definir o acabamento de superfície da tua estrutura metálica aparente, que é o caso aqui. Aqui uma pintura brilhante. Tudo em conceito aberto, tudo integrado. Parede, tubulação embutida, olha as arandelas aqui. Laje, tubulação aparente, infraaparente. Essa é a vista do lavador de louça, né? Eu sempre falo que você tem que pensar numa vista boa pro lavador de louça, que a pessoa já tá lavando louça, né? Fazer comida é legal, lavar louça, não. Lavar louça não é legal. Então, essa pessoa já tá ali naquela atividade de castigo. O que ela merece? Olhar pra frente e ver o quê? O horizonte, entendeu? Não custa nada fazer uma janelinha pro lavador de louça. Aquela, vamos comigo, hashtag janela pro lavador de louça. Então aqui a vista do lavador de louça, inclusive uma vista maravilhosa. A esquadria dessa casa está em preto e repare como tem tela. É uma esquadria com tela, tela mosquiteira. Eu tenho um vídeo aqui no nosso canal, antigo, gente, um dos primeiros, tá? Mostrando uma casa que a gente teve essa solução da esquadria metálica já com a tela embutida para poder correr super legal. Vale a pena você ver também. Aqui você vê uma integração visual com o externo, né? Sala de estar integrada, mesmo piso, mesmo teto, mesma cor para tudo. A infra continua aparente. Então, mesmo eu estava na cozinha, infra aparente. Estou na sala, mesma linguagem. Estrutura mostra, materiais crus. Tudo isso, gente, junto deu para casa um estilo industrial rústico, tá? Então, se você vai propor isso no seu projeto, você precisa entender se o teu cliente gosta dessa linguagem. Quando eu falo aqui de estilo industrial, eu trago as vantagens e desvantagens, tá? Talvez não valha a pena você até encaminhar aquele link daquele vídeo para o teu cliente olhar. Por baixo, eu entendo que por baixo desse piso tem tubulação sendo passada, porque o terreno está em declive, né? Aqui a gente vê que as vigas estão alinhadas com a parede. Por isso que aqui, ó, a tubulação não pode ir lá para cima. Ela tem que sair aqui, ó, da parede. Estão vendo? Fazer esse movimento. A gente não vê os pilares do lado interno da casa. E quando você propõe essa solução, presta atenção, projetista. Edna, eu quero propor isso aqui para o meu cliente. Ou você como dono. Edna, eu quero isso aqui na minha casa. Presta atenção. A viga gera sombra? Sim. Vai atrapalhar um pouco a iluminação? Sim. Você enxerga isso nessa foto, ó. Você tá vendo aqui, ó, que atrapalha. Porque a minha iluminação ficou para dentro dessa viga que ficou para baixo dela. Então, você vai ter que analisar caso a caso aonde que vale a pena você descer com um pendente para ter uma iluminação mais eficiente, tá bom? Aqui a gente vê os rasgos de luz, as cores neutras. O quadro geral, olha aqui a infra, ó. Embutir um quadro. É aqueles bem barateza, sabe? Essa casa deve ter 8 circuitos, nem isso. Pra caber nesse quadrinho aqui, ó, o quadro, gente, ó. Tá vendo? Você sabe, se você já fez alguma casa, você sabe que é um calcanhar de Aquiles pra gente o quadro de energia, né? Porque aí começa a ter os negócios 220, e aí é bipolar, não sei o que lá, um monte de chavinha lá de disjuntor, e aí você tem que comprar um baita de um quadrão. E aí não há como esconder esse abençoado, né? Pra não xingar de outra coisa. Aqui um quadrinho. Aqui é o quê? Nem vai ter 8 disjuntor aqui, vai ter uns 6, meia dúzia. E aí eles deixaram aqui aparentinho, ficou bonitinho ali.
Vejam que a tubulação está entrando na parede. Essa solução, em alguns pontos da Casa Rio Negro, vai acontecer. Eu mostrei, inclusive, essa casa como referência para aqueles clientes e eles falaram que tudo bem, estava tudo certo, que não era problema para eles, tá? Aqui mostrando o quarto, que está bem iluminado, tem sacada, integração com o meio externo e a mesma linguagem de infraestrutura, inclusive o do ventilador, né? Tudo aparente. Casa 2, tá? 174 metros quadrados, é essa lindeza aqui da Tailândia. Edna, que linda! Estrutura metálica aparente, integrando esse paisagismo com essa árvore no meio dessa casa, essa árvore que vai ser muito frondosa um dia. Tem vidro do piso do deck até o forro, olha que coisa linda. E aí o beiral em forro e madeira, sem nenhum ponto de iluminação no beiral. Eu não sei na tua casa, mas na minha casa, iluminar o beiral é uma coisa importante pra mim, sabe? Se eu vou sentar ali fora com a galera, eu não quero essa luz que vem do chão na minha cara. Eu quero uma luz que venha de cima. Meus clientes até hoje, tão bem. Pode ser que um deles fale, já não quero, não precisa pôr luminária no meu beiralzinho ali não, pode deixar escurinho. Claro que pode ser que sim, mas é importante você entender as escolhas. Então essa casa que a foto tá linda, tem essa questão que você tem que resolver, né? Por dentro, o que a gente vê? A estrutura metálica aparente, principalmente das vigas, o pilar tubular, aqui ó gente, pilar tubular, ó, tá? Recuado, isso é muito legal porque você pode ter uma baita porta, decorrer, ou camarão, o que você queira, deixa eu pensar, decorrer, se for camarão arrisca bater nesse pilar. Nesse forro de madeira, repare como tem um pequeno dente. Isso é uma questão de projeto executivo, detalhamento de projeto executivo, tá? Não tem certo e errado. Mas eu geralmente gosto de encaixar por dentro da viga metálica. Toda essa casa em conceito aberto e tendo uma grande integração do interno com o externo. Aqui tem um quarto que você vê lá o fundo, a brise, né? Essa casa tem muita brise, ó, gente, tá vendo? Essa brise aqui, ó, que é em madeira, não é metálica. Você vê que as tomadas são embutidas e você não vê aonde que a infraestrutura entrou na parede. Diferente da última casa, né, que a gente via. Aqui você não vê. Cadê a infra? Não sabemos, sumiu. Então a infraestrutura está escondida e a estrutura também está escondida. Essas brises, gente, ó, protegendo esse vidro superior é fundamental para melhorar o conforto térmico da casa, tá? Lá no fundo, deixa eu comentar dessa porta que tem mais que 2,10. Então, ao invés de fazer lá em cima verga contra verga e tudo mais, já foram com a porta até o infinito e além. E aí, vale a pena, tá? Se você olhar financeiramente e tempo de obra, vale a pena. Guarda-corpo vazado. Guarda-corpo assim, gente, não vale a pena. No meu ponto de vista, não vale a pena. Porque ele não guarda muito o corpo, sabe? Ele é só assim um passa-mão. Mas ali é um perigo o cachorrinho brucutu cair lá embaixo. E a infra aqui, cadê a infraestrutura? Tá vendo? Cadê ponto de elétrica? Tudo embutido, ó. Aqui eu tenho uma tomada. Pra que essa tomada? Pro aspirador de pó. Você vai lá, tem que ter uma tomada para aspirador de pó no meio do nada. Tem que ter uma tomada para aspirador de pó. E aqui em cima você vê as luminárias embutidas. A estrutura aqui, ela tá com as vigas aparentes, né? Você tá enxergando aqui aparente em destaque, fazendo essa moldura linda em preto. E aqui nessa parede ela embutiu. Eu gosto muito disso também, dessa solução. De alguns lugares você embutir a estrutura, sabe? Repare como essa casa tá sem rodapé. Só pra comentar, porque eu fiz um vídeo aqui uma vez falando que você economiza se você não usar rodapé. E a galera me macetou dizendo que não pode não usar rodapé. Não só pode não usar rodapé, como eu fiz isso na minha casa e muita gente faz também e tá sucesso. Aqui a estrutura tubular, ó, tá vendo? Estrutura tubular. E essa TV, gente, no meio do caminho? Só pra falar o quê? Dessa infra aí que podia ser melhor resolvida, né? Podia ter escondido essa infraestrutura também, como tá em todo o restante da casa. Tirado esse mundaréu de fio aí do meio ali, do meio, tá vendo? Uma fiozarada no meio do caminho, não achei legal. Aqui a gente tem também parede em alvenaria, piso em madeira, infra embutida. Esse detalhe aqui, ó, dificílimo de ser executado na obra. Parabéns para quem fez essa casa, porque ele previu direitinho o dentinho pra madeira fechar direitinho ali, ó, com degrauzinho em cimento queimado ali, ó, maravilhoso. E essa casa tem um estilo mais moderno. A última
tinha uma linguagem industrial. Essa não tanto, porque ela trouxe mais madeira, ela trouxe assim coisas que tiram um pouco a linguagem industrial, embutiu a infraestrutura, né? Então a estrutura está em destaque, integração com o externo, aqui é outro quarto, que a gente vê a infra embutida, vê esse desenho incrível que a Brise faz, né? Quando bate o sol nela, o forro é em gesso, porque aquele potezinho bem pequenininho está embutidinho ali. Trouxe a foto do banheiro só para mostrar para vocês que tem um deck em madeira no banheiro. Não é uma solução muito usual, né? Mas ficou muito legal. E também a tubulação tá toda escondida. E repare, ó, eu tenho um fechamento de vidro no banheiro. Do lado do vaso sanitário, tá? Só a brisezinha te protegendo, te dando privacidade. Vamos para a casa número 3, lembrando que no final você pode votar na tua casa favorita e se você tiver dúvida, você pode escrever aqui também, se você estiver assistindo ao vivo. Se não estiver assistindo ao vivo, pode colocar a tua dúvida nos comentários. E por favor, deixa o teu curtir, tá bom? Essa casa número 3 fica na Índia, uma casa com varanda. Ela também já apareceu aqui numa live que eu falo de casas com varanda, se eu não me engano. Ela é uma casa térrea. E eu trouxe ela para mostrar a solução de infraestrutura quando eu tenho esse pedaço de vidro lá em cima, ó, que eu adoro para iluminação natural. Prestou atenção nisso? Eu quero fazer uma live só com casas assim, que tem essa desconexão com o telhado. Eu adoro por vários motivos. Um deles porque parece que o telhado está flutuando, e eu acho que isso fica lindo. A outra coisa é que eu tenho muita iluminação natural sem o sol. Eu tenho a claridade sem o calor. Então, tá entendendo que é uma perfeição? E a outra questão é que eu tenho, mesmo tendo claridade, eu tenho privacidade, porque ninguém vai estar a essa altura de 2,20 metros aí, 2,50 metros que tá esse vidro. Então, é uma solução incrível. Só que ela traz o desafio de você resolver a infra. Porque eu não posso, né, ir até a laje, com meus tubinhos tudo passando, porque ali eu tenho vidro. Estão vendo onde que eu tô falando que tá o desafio? Então, ó, aqui eu tenho uma estrutura metálica tubular e em alguns locais personalizada, como aqui, ó, tá? Essa é uma outra vista que mostra esse vidro na parte de cima e, ó, vários spots de iluminação lá em cima para dar efeito, mas eu não passo com a tubulação de infra lá para cima. Isso dificulta a infra, né, como eu já falei. Eu tenho aqui pisos diferentes, mas no mesmo nível, então é uma casa acessível. E esquadrinha em madeira, que não é usual quando você tem a casa em estrutura metálica, então eu quis comentar sobre ela. Repare como são vários pórticos metálicos sendo repetidos. Então é uma casa com uma solução estrutural simples e barata. Ela só não é mais barata porque eles fizeram esse charme aí dessa aba de boné, entendeu? E aí ali eles tiveram que dar uma personalizada na estrutura, senão seria simplesmente tubo metálico. Repare no vidro superior, nas paredes, né? Então a infra vem por onde? Pelo piso. Não é uma solução ideal para casa térrea você ficar enterrando a infraestrutura. Quem teve que fazer algum tipo de manutenção na casa deve concordar comigo, né? Você fica com medo e fala, puxa vida, mas a minha tubulação tá passando embaixo do meu piso de concreto. E se der um problema, como é que eu vou mexer nisso? Então você teria que ter essa conversa com o teu cliente ou pensar em canais, né? Em locais onde você passa essa tubulação, talvez com um fechamento mais simples, um fechamento ali em madeira ou, enfim, faz algum recorte na laje para ter fácil acesso caso você queira fazer manutenção, tá? Repare que toda a tubulação nas paredes está embutida, são paredes de alvenaria também, nessa casa de estrutura metálica tubular, tá? E, inclusive, a gente enxerga que a tubulação está embutida nas arandelas. E eu com o dedo mostrando aqui o que você vê no meu dedo, né? Aqui, ó, nas arandelas. E repare no seguinte, a minha varanda, repare nisso, ó. Presta atenção, a minha varanda está sendo iluminada através das minhas paredes. Veja como é importante o projetista pensar na infraestrutura. Eu não tenho como passar aqui por cima, ó, tubulação de iluminação, porque ela vai vir da onde? Ela não vai vir daqui, da parede? Não tem como, vai ficar feião. Então, o que eles fizeram? Eles passaram por dentro do tubo da estrutura metálica e colocaram aqui a arandelinha bem lindinha. E aí passaram por dentro do tubo e chegaram aqui nas outras arandelas. Ou vieram de baixo.
Essa é outra foto que a gente vê que esse beiral vai além da varanda, né? Fizeram essa abinha de boné. É um estudo de insolação que eles fizeram, chegaram nessa solução. Não tem iluminação nessa abinha de boné. Tá vendo esse detalhezinho aqui? Calha. É o condutor da calha. Então, essa casa tá mais resguardada do que as outras que eu trouxe, no sentido de ela tem muito mais parede do que vidro. É mais usual eu trazer aqui casas bem envidraçadas, não é a linguagem dessa. Essa casa é parecida até com a casa Jacu Rabudo, que é onde eu moro, que é uma casa em estrutura metálica tubular também, e a estrutura é embutida, aonde a gente tem vidro, mas a gente não tacou vidro em tudo. Tem alguns lugares da casa, como os quartos, que tem mais vidro nesse sentido, só a porta de vidro mesmo, sem fazer vidro fora a fora, tá? Repare que esses pórticos vão dando ritmo à casa, né? E dá uma vontade de pendurar uma rede aí, não dá? Ah, pra mim dá. O beiral vai além, esse beiral além é em chapa metálica, então dispensável, né? Não precisava, ó, tá vendo? E aqui, ó, tá o condutor que eu falei pra vocês da água pluvial. Então tem o condutor, a chapa metálica sem pintura, uma chapa de aço patinável, aço cortem. Talvez seja até aço carbono, não tem como a gente saber, não estava escrito no projeto, mas não está pintada. Aqui é o quarto, dentro do quarto. Estão vendo o que eu falei da iluminação natural? Que esse vidro lá em cima proporciona, que é incrível. Então, ó, usaram janela tamanho padrão, dando uma economizadinha aí, né? A estrutura metálica está escondida. Onde que você enxerga ela? Quando ela sai da parede, quando ela vai até o telhado, nesses pórticos, né? Pé direito alto. Então, a iluminação minha, a tubulação, a infraestrutura da iluminação acontece por dentro desses tubos metálicos, tá? Olha que legal. Tem muita iluminação natural e a tubulação metálica tá... A tubulação está embutida e o tubo metálico também está embutido. E o que dizer aqui? Que tá tudo embutidinho. Eu tirei essa linguagem industrial da casa. Ela tá com uma linguagem muito mais colonial. Se ela fosse no Brasil, seria linguagem colonial. Um varandão sem iluminação no forro. Tem essa árvore, gente, no meio da varanda. Quem já assistiu outras lives minhas sabe que eu não curto muito árvore no meio da casa, tá? Porque a árvore é um ser vivo. E um ser vivo, uma hora morre. Ou pode cair, ou pode se transformar, tudo lá. E aí você fez sua casa em volta dela. Então eu penso assim, o dia que tiver que cortar essa árvore, porque um dia vai ter que cortar essa árvore. Será que essa árvore tem mais tempo de vida do que a durabilidade da casa? Muitas perguntas surgem na minha cabeça, tá? Então eu fico meio com medo. Mas que é lindo, é lindo. Não questiono isso, tá? Repare, claro, na paginação dos tijolos. Tijolinho maciço é um charme. Você não precisa inovar muito, né? Você tá indo com ele assim, de repente você vira ele de ladinho, já faz um bordadinho no tijolinho. E as paredes em alvenaria sem rodapé. Essa é uma outra vista mostrando a estrutura tubular quadrada. Assim, gente, aquele tubinho, sabe? Aquele tubinho básico. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar. Ó. Esse aqui, ó. Estão vendo? Bem basiquinho. Só que aí tá pintadinho de preto. Então, uma estrutura barateza. Uma casa incrível, tá? Com arandelas na iluminação, inclusive aqui, né? Nesses pilarzinhos metálicos. E a casa número 4 é maior, 255 metros quadrados. Tem uma linguagem muito mais rústica, tem steel deck aparente, principalmente nessa parte de baixo das varandas, tá? Tem beiral, tem terraço, laje plana, então também não posso ficar passando tudo lá por cima da laje. Fechamento com tijolinho maciço. Tijolinho maciço é um dificultor nos caminhos verticais das tubulações, tá? Da infra, por isso que eu trouxe ele aqui para te mostrar. Tem que pensar em caminhos específicos ou deixar aparente. A estrutura metálica aparente no preto, muitos terraços, esse aqui é um, por exemplo. Olha o fechamento com tijolinho maciço lá atrás acontecendo. Como eles fizeram muito rústico, talvez até se quebrar, descascar alguma coisa, nem chame tanta atenção assim. Mas eu, particularmente, no tijolinho maciço, prefiro não quebrar para passar nada. Prefiro deixar a amostra mesmo, tá? A estrutura metálica aqui tá no preto, um preto fosco. Tá vendo como aqui não é brilhante, como da primeira casa? O steel deck, a forma do steel deck aparente pela parte de baixo. E a infraestrutura embutida aqui, ó, pelo menos nessa foto a gente não tá vendo nenhuma infraestrutura na parede aparente. Aqui também não, tá?
Então, ó, o forro, aqui a gente tem um forro escondendo a laje. Repare como a minha viga, que é um perfil parecido com esse, né, com duas abinhas, uma embaixo, uma em cima, repare como a aba de cima não aparece. O que significa isso? Que eu tenho a laje apoiada aqui, e aí eu tenho a infra passando aqui, e eu tenho um forro vindo aqui, ó, escondendo a aba de cima, só deixando a abinha de baixo aparecendo. Muitas casas a gente faz assim também. Não é obrigatório que você deixe a viga inteira à mostra, tá? Você pode fazer um forro no meio da viga sem problema nenhum. Foi o que eles fizeram aqui com forro em gesso. Não valia a pena baixar o forro em gesso para a parte de baixo da viga, porque você perde muito no pé direito. A parede sem viga na parte superior é essa aqui, ó. Então, talvez aqui eu tenha um caminho para poder passar a tubulação. Tá vendo que tem tubulações embutidas? Esse aqui é um nicho. Esse volume com tijolinho maciço, eu fui lá na planta dessa casa, o link com mais fotos da casa tá aqui na descrição. Ele é um nicho. Varanda com steel deck à mostra. Tô circulando para você ver. Olha a Luluzinha que bonitinha aí para subir a escada. Uma escada perigosa pra Luluzinha, vocês não acham? Eu acho. Internamente escondendo o steel deck. Externamente ele tá aparente junto com a infra. Estrutura metálica aparente. Gente, vocês repararam que essa parede de alvenaria, ela não tá com cimento queimado, ela tá só no reboco mesmo. Tem até uns espirradinhos. É a linguagem rústica, né? Aqui a gente vê até o encunhamento de outro material, ó. Nessa foto a gente vê que o forro tá batendo no meio da viga, como eu já falei pra vocês. A tubulação de infra tá escondida. Eu enxergo esse estilo rústico muito, muito valorizado através da parede de tijolinho, do tipo de piso de madeira, do tipo de esquadria em ferro, nem parece alumínio isso aí, dá a impressão que é em aço mesmo, aquela porta mega rústica que vocês estão vendo em madeira, essa porta camarão, tem uma parede em vidro, né, que permite muita iluminação natural. Nessa outra foto a gente enxerga a varanda em steel deck também à mostra, pilares tubulares e pouca infra aparente. Então, o que eu quis mostrar com essa casa? Que eles tiveram cuidado de, mesmo onde não tem forro, eles caminharem com essa infra de maneira que ela não tá em evidência. Ela conseguiu passar escondidinha em algum lugar.